Audiolivro. A Profecia Celestina. Uma aventura da nova era. Autor, James Redfield. Nota do autor. Há já meio século, uma nova consciência vem invadindo o mundo humano, um novo conhecimento que só se pode chamar de transcendente, espiritual. Se você se descobre lendo este livro, talvez já sinta o que está acontecendo, já sinta isso dentro de si. Começa com uma maior percepção de como nossas vidas seguem em frente. Notamos aqueles acontecimentos casuais que se dão no momento certo, e fazem aparecer os indivíduos certos, e de repente lançam nossas vidas numa nova e importante direção. Talvez mais que quaisquer outras pessoas, em qualquer outra época, intuímos um sentido superior nessas misteriosas ocorrências. Sabemos que a vida na verdade é um desdobramento espiritual, pessoal e fascinante, um desdobramento que nenhuma ciência, filosofia ou religião esclareceram completamente ainda. E sabemos outra coisa também, que tão logo compreendamos o que se passa, como utilizar esse processo alusivo e maximizar sua ocorrência em nossas vidas, a sociedade humana dará um salto quantitativo para um modo de vida inteiramente novo, um modo que realize o melhor de nossa tradição. E criará uma cultura que sempre foi a meta da história. A história seguinte é oferecida a essa nova compreensão. Se comover você, se cristalizar alguma coisa que você percebe na vida, passe a outro que vê, pois acho que nossa consciência do espiritual está se expandindo exatamente dessa forma, não mais pela publicidade e a moda, mas pessoalmente, por um tipo de contágio psicológico positivo entre as pessoas. Tudo o que qualquer um de nós tem de fazer é suspender as dúvidas e distrações apenas o tempo necessário, e milagrosamente essa realidade pode ser nossa. Capítulo 1. Massa crítica. Subi até o restaurante, estacionei e me recostei no banco para pensar um pouco. Sabia que Charlene já estaria lá dentro, me esperando para conversar. Mas por quê? Eu não ouvirá uma palavra dela em 6 anos. Por que teria aparecido agora, logo agora, que eu me isolara na mata por uma semana? Saltei da caminhonete e me dirigi ao restaurante. Às minhas costas, o último fulgor do poente mergulhava no ocidente, lançando clarões de um âmbar dourado sobre o estacionamento molhado. Um rápido aguaceiro encharcara tudo uma hora antes, e agora o entardecer de verão parecia fresco e renovado, e, devido à luz que se esvaía, quase surreal. Uma meia-lua pairava acima. Enquanto eu andava, velhas imagens de Charlene me inundavam a mente. Ainda estaria bonita, intensa? Como o tempo a teria mudado? E que pensar do tal manuscrito de que ela falará, um antigo artefato descoberto na América do Sul, sobre o qual mal podia esperar para me contar? Tenho uma espera de 2 horas no aeroporto, ela dissera ao telefone. Pode se encontrar comigo para jantar? Vai adorar o que diz este manuscrito, é simplesmente o seu tipo de mistério. Meu tipo de mistério? Que queria dizer com aquilo? Dentro, o restaurante estava lotado. Vários casais esperavam mesas. Quando encontrei a gerente, ela me disse que Charlene já se sentara, e me conduziu para uma área em terraço acima do salão principal de jantar. Subi a escada e notei uma multidão em torno de uma das mesas. Na multidão, 2 policiais. De repente, os policiais se viraram, passaram por mim correndo e desceram a escada. Enquanto o resto se dispersava, pude ver por trás dela a pessoa que parecia ter sido o centro das atenções, uma mulher, ainda sentada à mesa. Charlene. Aproximei-me rapidamente dela. Charlene, que é que há? Algum problema? Ela jogou a cabeça para trás com fingida exasperação e se levantou, lampejando seu famoso sorriso. Reparei que talvez tivesse o cabelo diferente, mas o rosto era exatamente como eu lembrava. Traços delicados, boca grande, uns olhos azuis imensos. Você não vai acreditar, ela disse, puxando-me num abraço amistoso. Fui ao banheiro há alguns minutos, e enquanto estive ausente alguém roubou minha pasta. Que tinha dentro dela? Nada de importante, só alguns livros e revistas que eu ia levar comigo na viagem. Que loucura! As pessoas nas outras mesas me disseram que alguém simplesmente entrou, pegou a pasta e saiu. Deram uma descrição à polícia, e os guardas disseram que iam vasculhar a área. Talvez fosse melhor eu ajudá-los a procurar? Não, não.
Deixa pra lá. Não tenho muito tempo e preciso conversar com você. Assenti e Charlene sugeriu que nos sentássemos. Um garçom se aproximou. Olhamos o cardápio e pedimos. Depois disso, passamos uns 10 ou 15 minutos jogando conversa fora. Eu tentava minimizar meu autoimposto isolamento, mas Charlene percebeu minha vaguidão. Curvou-se para mim e tornou a me dar aquele sorriso. Então, que é que há com você mesmo? Perguntou. Olhei os olhos dela, a maneira intensa como me olhava. Quero logo a história toda, não é? Sempre, ela respondeu. Bem, a verdade é que estou tirando algum tempo para mim mesmo no momento, e passando uma temporada no lago. Tenho trabalhado muito e estou pensando em mudar os rumos da minha vida. Me lembro que você falava desse lago. Achei que você e sua irmã iam ter de vendê-lo. Ainda não, mas o problema são os impostos territoriais. Como a região é tão perto da cidade, não param de subir. Ela balançou a cabeça. E que vai fazer depois? Ainda não sei. Alguma coisa diferente. Ela me lançou um olhar intrigante. Parece tão nervoso quanto todo mundo. Acho que sim, eu disse. Por que pergunta? Está no manuscrito. Houve um silêncio, enquanto eu devolvia o olhar dela. Me fale desse manuscrito, pedi. Ela se recostou na cadeira como para reunir as ideias, depois me olhou nos olhos mais uma vez. Acho que falei ao telefone que deixei o jornal há vários anos, e entrei numa empresa de pesquisa que investiga mudanças demográficas e culturais, para as Nações Unidas. Meu último trabalho foi no Peru. Enquanto estava lá, concluindo uma pesquisa na Universidade de Lima, vivia ouvindo rumores sobre um velho manuscrito que fora descoberto, só que ninguém conseguia me dar nenhum dos detalhes, nem mesmo nos departamentos de arqueologia e antropologia. Quando entrei em contato com o governo para pedir informações sobre isso, eles negaram qualquer conhecimento. Uma pessoa me disse que o governo na verdade estava tentando suprimir o documento, por algum motivo. Embora, também neste caso, ele não tivesse nenhum conhecimento direto. Você me conhece, ela prosseguiu. Eu sou curiosa. Quando acabou minha tarefa, decidi ficar por lá uns 2 dias para ver o que conseguia descobrir. No início, toda pista que eu seguia se revelava mais um beco sem saída, mas então, quando almoçava num café nos arredores de Lima, notei um padre me observando. Passados alguns minutos, ele se aproximou e admitiu que tinha me ouvido fazendo perguntas sobre o manuscrito antes, naquele dia. Não quis me revelar seu nome, mas concordou em responder a todas as minhas perguntas. Ela hesitou um instante, ainda me olhando intensamente. Ele me disse que o manuscrito remonta a cerca de 600 a.C. Prevê uma enorme transformação na sociedade humana. A partir de quando? Perguntei. Das 2 últimas décadas do século XX. Agora? É, agora. Que tipo de transformação deve ser? Perguntei. Ela pareceu embaraçada um instante, depois respondeu com energia. O padre me disse que é uma espécie de renascer da consciência, que se dá muito devagar. Não é de natureza religiosa, mas espiritual. Estamos descobrindo alguma coisa nova sobre a vida humana neste planeta, sobre o sentido de nossa existência e, segundo o padre, esse conhecimento vai modificar sensacionalmente a cultura humana. Ela fez uma nova pausa, depois acrescentou. O padre me disse que o manuscrito se divide em partes, ou capítulos, cada época os seres humanos vão começar a assimilar essas compreensões em sequência, uma após a outra, como se a gente passasse de onde está agora para uma cultura completamente espiritual na Terra. Eu balancei a cabeça e ergui uma sobrancelha, cinicamente. Você acredita mesmo nisso? Bem, ela respondeu. Eu acho. Olhe em volta, interrompi, apontando as pessoas sentadas no salão abaixo de nós. Este é o mundo real, vê alguma coisa se modificando aí? No momento em que eu dizia isso, ouviu-se uma observação furiosa numa mesa junto à parede mais distante, uma observação que não consegui entender, mas que fora bastante alta para emudecer todo o salão. A princípio achei que o distúrbio era outro roubo,
mas depois percebi que era só um bate-boca. Uma mulher aparentando uns 30 anos levantou-se encarando indignada o homem sentado do outro lado da mesa. Não, berrou. O problema é que este relacionamento não está saindo do jeito que eu queria. Entende? Não está saindo. Recompôs-se, jogou o guardanapo na mesa e foi-se embora. Charlene e eu nos fitamos, chocados com o fato de a explosão ter ocorrido no mesmo instante em que discutíamos as pessoas abaixo de nós. Por fim, ela indicou com a cabeça a mesa onde o homem ficará sozinho e disse: "É o mundo real mudando." Como? Perguntei, ainda desconcertado. A transformação está começando com a primeira visão, e segundo o padre essa visão sempre aflora inconscientemente a princípio, com uma profunda sensação de inquietação. Inquietação? É. Que é que estamos procurando? É exatamente isso. No início, não temos certeza. Segundo o manuscrito, estamos começando a vislumbrar uma forma de experiência alternativa, momentos em nossas vidas que parecem de algum modo diferentes, mais intensos e inspirados. Mas não sabemos o que é essa experiência, nem como fazer com que dure, e quando ela termina somos deixados insatisfeitos e inquietos com uma vida que mais uma vez parece comum. Você acha que era essa inquietação que estava por trás da raiva da mulher? Acho, sim. Ela é como todos nós. Estamos todos em busca de maior realização em nossas vidas, e não toleramos nada que pareça nos puxar para baixo. Essa busca inquieta é o que está por trás da atitude de primeiro eu a que caracterizou as últimas décadas, e está afetando todo mundo, de Wall Street às gangues de rua. Ela me olhou diretamente. E quando se trata de nossas relações, nós ficamos tão exigentes que as estamos tornando quase impossíveis. Essa observação trouxe de volta a lembrança de meus 2 últimos relacionamentos. Ambos haviam começado intensamente, e fracassado um ano depois. Quando voltei a me concentrar de novo em Charlene, ela esperava com paciência. Que é, exatamente, que estamos fazendo com nossos relacionamentos amorosos? Perguntei. Eu conversei um longo tempo com o padre sobre isso, ela respondeu. Ele disse que quando os 2 parceiros num relacionamento são exigentes demais, quando cada um espera que o outro viva no seu mundo, que sempre esteja ali tomando parte nas atividades que ele ou ela prefere, surge inevitavelmente uma guerra de egos. O que ela dizia me atingiu. Meus 2 últimos relacionamentos haviam de fato degenerado em brigas de poder. Nas 2 situações, nós nos descobrimos num conflito de compromissos. O ritmo era demasiado rápido. Tínhamos muito pouco tempo para coordenar nossas diferentes ideias sobre o que fazer, aonde ir, que interesse seguir. No final, a questão de quem ia liderar, quem ia dar as diretivas do dia, tinha se tornado um problema insolúvel. Devido a essa batalha pelo controle, continuou Charlene, o manuscrito diz que vamos achar muito difícil ficar com a mesma pessoa por qualquer período de tempo. Isso não parece lá muito espiritual, comentei. Foi exatamente o que eu disse ao padre, ela respondeu. Ele me aconselhou a lembrar que embora a maioria dos males recentes da sociedade possa ser identificada com essa inquietação e busca, o problema é temporário e deixará de existir. Estamos finalmente tomando consciência do que buscamos de fato, do que é de fato essa outra experiência, mais satisfatória. Quando a compreendermos totalmente, teremos alcançado a primeira visão. Nosso jantar chegou, e por isso fizemos uma pausa de vários minutos, enquanto o garçom servia mais vinho, e para provar a comida um do outro. Quando esticou o braço até o outro lado da mesa para tirar um naco de salmão do meu prato, Charlene franziu o nariz e deu um risinho. Compreendi como era descontraído estar com ela. Tudo bem, eu disse. Que é essa experiência que estamos buscando? Que é a primeira visão? Ela hesitou, como insegura de como começar. É difícil explicar, disse. Mas o padre pôs as coisas assim. Disse que a primeira visão ocorre quando nos tornamos conscientes das coincidências em nossas vidas. Curvou-se para mim. Alguma vez você já teve um palpite ou intuição sobre uma coisa que quisesse fazer? Um rumo que quisesse dar à sua vida? E se perguntou como isso poderia ocorrer? E então,
depois de quase ter esquecido o assunto e se concentrado em outras coisas, de repente encontrou alguém, ou leu alguma coisa, ou foi a algum lugar que levou àquela mesma oportunidade que tinha vislumbrado? Bem, ela continuou, segundo o padre, essas coincidências têm ocorrido com frequência cada vez maior, e quando ocorrem nos parecem superar o que se poderia esperar do puro acaso. Parecem destinadas, como se nossas vidas tivessem sido guiadas por uma força inexplicável. A experiência causa uma sensação de mistério e excitação, e em consequência nos sentimos mais vivos. O padre me disse que essa é a experiência que vislumbramos, e que agora tentamos manifestar o tempo todo. Pessoas em número cada dia maior estão convencidas de que esse movimento misterioso é concreto e significa alguma coisa, que alguma outra coisa está acontecendo por baixo de suas vidas diárias. Essa consciência é a primeira visão. Ela me olhou, expectante, mas eu não disse nada. Não está vendo? Ela perguntou. A primeira visão é uma reconsideração do mistério inerente que cerca nossas vidas individuais neste planeta. Estamos experimentando essas coincidências misteriosas, e mesmo não as compreendendo ainda, sabemos que são reais. Estamos sentindo de novo, como na infância, que existe um outro lado da vida que ainda temos de descobrir, alguns outros processos atuando nos bastidores. Charlene se curvava mais para mim, gesticulando com as mãos ao falar. Está mesmo envolvida nisso, não está? Perguntei. Eu me lembro de uma época, ela disse com firmeza, em que você falava desse tipo de experiência. O comentário dela me sacudiu. Tinha razão. Houvera um período em minha vida em que eu experimentara de fato essas coincidências, e até mesmo tentará compreendê-las psicologicamente. Em algum ponto ao longo do percurso minha opinião mudará. Por algum motivo, passará a encarar essas coincidências como imaturas e irreais, e deixará até mesmo de notar. Olhei diretamente para Charlene, e disse na defensiva. Provavelmente eu andava lendo filosofia oriental ou misticismo cristão naquela época. É isso que você lembra. De qualquer modo, já se escreveu muito sobre o que você chama de primeira visão, Charlene. Qual é a diferença agora? Como uma percepção de ocorrências misteriosas vai levar a uma transformação cultural? Charlene baixou o olhar para a mesa um instante e tornou a erguê-lo para mim. Não interprete mal, disse. Sem dúvida essa consciência já foi sentida e descrita antes. Na verdade, o padre fez questão de salientar que a primeira visão não era nova. Explicou que alguns indivíduos tiveram consciência dessas coincidências inexplicáveis em toda a história, que esta foi a percepção por trás de muitas grandes tentativas na filosofia e religião. Mas a diferença agora está no número. Segundo o padre, a transformação está ocorrendo hoje por causa do número de indivíduos que têm essa consciência ao mesmo tempo. Que é que ele quer dizer exatamente? Perguntei. Ele me disse que, segundo o manuscrito, o número de pessoas conscientes dessas coincidências ia começar a aumentar sensacionalmente na sexta década do século XX. E que esse aumento ia continuar até um determinado momento do século seguinte, quando atingiríamos um nível específico desses indivíduos, um nível que eu concebo como uma massa crítica. O manuscrito prevê, ela prosseguiu, que assim que atingirmos tal massa crítica, toda a cultura começará a levar essas experiências coincidentes a sério. Vamos nos perguntar, em massa, que processo misterioso está por baixo da vida humana neste planeta? E será esta pergunta, feita ao mesmo tempo por um número suficiente de pessoas, que permitirá que as outras visões também venham à consciência, pois, segundo o manuscrito, quando um número suficiente de indivíduos perguntar a sério o que ocorre na vida, começaremos a descobrir. As outras visões serão reveladas, uma após a outra. Ela fez uma pausa para beliscar um pouco da comida. E quando atingirmos as outras visões, perguntei, a cultura mudará. Foi isso que o padre me disse, ela respondeu. Olhei-a por um instante, pensando na ideia da massa crítica, e depois disse. Sabe, tudo isso me parece de uma incrível sofisticação para um manuscrito escrito no ano 600 a.C. Eu sei, ela respondeu. Eu mesma levantei essa questão. Mas o padre me garantiu que os estudiosos que primeiro traduziram o manuscrito estavam absolutamente convencidos de sua autenticidade. Sobretudo porque foi escrito em aramaico.
a mesma língua em que foi escrita grande parte do Velho Testamento. Aramaico na América do Sul? Como isso foi parar lá em 600 a.C.? O padre não sabia. A igreja dele apoia o manuscrito? Perguntei. Não, ela respondeu. Ele me disse que a maioria do clero estava furiosamente tentando suprimir o manuscrito. Por isso é que não quis me dizer seu nome. Aparentemente, só falar sobre o assunto já era muito perigoso para ele. Ele disse porque a maioria das autoridades da igreja combatia o manuscrito. Disse, porque contesta o caráter absoluto da religião deles. Como? Não sei com exatidão. Ele não discutiu muito isso, mas parece que as outras visões ampliam alguns dos conceitos tradicionais da igreja de uma forma que assusta os clérigos mais velhos, que acham tudo ótimo do jeito que está. Entendo. O padre disse, continuou Charlene, que não acha que o manuscrito solape qualquer dos princípios da igreja. Se faz alguma coisa, é esclarecer com exatidão o que se quer dizer com essas verdades espirituais. Ele estava muito convicto de que os líderes da igreja viriam esse fato se tentassem voltar a ver a vida como um mistério, e então passassem às outras visões. Ele lhe disse quantas visões havia? Não, mas falou na segunda visão. Me disse que é uma interpretação mais correta da história recente, uma interpretação que esclarece mais a transformação. Ele explicou isso? Não, não teve tempo. Me disse que precisava ir cuidar de um assunto. A gente combinou tornar a se encontrar naquela tarde, mas quando cheguei ele não estava lá. Esperei 3 horas e não apareceu. Tive de partir finalmente para pegar meu voo de volta para casa. Quer dizer que não conseguiu mais falar com ele? Isso mesmo. Nunca mais tornei a vê-lo. E nunca recebeu do governo qualquer confirmação sobre o manuscrito? Nenhuma. Há quanto tempo foi isso? Há cerca de 1 mês e meio. Durante vários minutos, comemos em silêncio. Afinal Charlene ergueu os olhos e perguntou. Que acha? Não sei, respondi. Parte de mim continuava cética em relação à ideia de que os seres humanos pudessem mudar de fato. Mas outra parte se espantava ao pensar que um manuscrito falando nesses termos pudesse existir de fato. Ele lhe mostrou alguma cópia, ou alguma coisa? Indaguei. Não, tenho apenas minhas anotações. Mais uma vez ficamos calados. Sabe, ela disse, eu achava que você ia ficar realmente excitado com essas ideias. Olhei-a. Acho que preciso de alguma prova de que o que esse manuscrito diz é verdade. Ela abriu de novo um grande sorriso. Que foi? Indaguei. Foi exatamente o que eu disse, também. A quem? Ao padre? É. E que disse ele? Que a experiência é a prova. Que quis dizer com isso? Que nossa experiência confirma o que diz o manuscrito. Quando refletimos de fato em como nos sentimos dentro de nós, em como nossas vidas estão indo neste momento da história, vemos que as ideias do manuscrito fazem sentido, que são autênticas. Ela hesitou. Faz algum sentido para você? Pensei um instante. Faz sentido? Estará todo mundo tão inquieto quanto eu, e se estiver, resultará nossa inquietação da simples percepção, da simples consciência acumulada em 30 anos, de que há mais vida do que sabemos, mais do que podemos experimentar? Não sei ao certo, respondi afinal, acho que preciso de algum tempo para pensar nisso. Andei até o jardim ao lado do restaurante e fiquei parado atrás de um banco de cedro voltado para a fonte. À direita, vi as luzes pulsantes do aeroporto, e ouvia os motores roncantes de um jato pronto para decolar. Que belas flores, disse Charlene às minhas costas. Voltei-me e a vi aproximando-se pelo passadiço, admirando as fileiras de petúnias e begonias que ladeavam a área de sentar-se. Ficou parada a meu lado e eu passei o braço em torno dela. Lembranças me inundaram a mente. Anos atrás, quando ambos morávamos em Charlottesville, na Virgínia, tínhamos passado tardes inteiras juntos conversando. A maioria de nossas conversas era sobre teorias acadêmicas e crescimento psicológico.
Éramos fascinados pelas conversas e um pelo outro. Contudo, me ocorreu como sempre fora platônica a nossa relação. Não imagina, ela disse, como é bom ver você de novo. Eu sei, respondi. Ver você traz de volta muitas lembranças. Eu me pergunto por que não nos mantivemos em contato. Sua pergunta me levou mais uma vez ao passado. Lembrei-me da última vez que vira Charlene. Ela se despedia de mim, em meu carro. Naquela época eu me sentia cheio de ideias novas e estava partindo de minha cidade natal para trabalhar com crianças seriamente maltratadas. Achava que sabia como tais crianças podiam transcender as reações intensas, o fingimento obsessivo, que as impediam de viver suas vidas. Mas com o passar do tempo, minha visão não deu certo. Tive de admitir minha ignorância. De que modo os seres humanos poderiam libertar-se de seus passados continuava sendo um enigma para mim. Revendo os 6 anos anteriores, eu tinha agora certeza de que a experiência valerá a pena. Contudo, também senti a urgência de seguir em frente. Mas para onde? Fazer o quê? Só tinha pensado em Charlene umas poucas vezes, desde que ela me ajudara a cristalizar minha ideia sobre trauma infantil, e agora ali estava ela de novo, de volta à minha vida, e nossa conversa era tão emocionante quanto antes. Acho que me absorvi inteiramente em meu trabalho, eu disse. Eu também, ela respondeu. No jornal, era uma matéria atrás da outra. Eu não tinha tempo de erguer a cabeça. Esqueci tudo mais. Pus a mão no ombro dela. Sabe, Charlene, eu tinha esquecido como são boas as nossas conversas, parecem tão fáceis e espontâneas. Os olhos e o sorriso dela confirmaram minha constatação. Eu sei, ela disse, as conversas com você me passam muita energia. Eu ia fazer outro comentário quando Charlene olhou fixamente a entrada do restaurante às minhas costas. Ficou com o rosto angustiado e pálido. Que há? Perguntei, voltando-me para olhar naquela direção. Várias pessoas se dirigiam ao estacionamento, conversando casualmente, mas nada me pareceu fora do comum. Tornei a voltar-me para Charlene. Ela ainda parecia assustada e confusa. Que é que há? Repeti. Ali perto da primeira fila de carros. Viu aquele homem de camisa cinza? Olhei de novo para o estacionamento. Outro grupo saía pela porta. Que homem? Acho que não está mais lá, ela respondeu, esforçando-se para ver. Olhou-me direto nos olhos. Quando as pessoas nas outras mesas descreveram o homem que roubou minha pasta, disseram que ele tinha cabelos ralos e barba, e vestia uma camisa cinza. Acho que acabei de vê-lo ali entre os carros, vigiando a gente. Um nó de ansiedade formou-se em meu estômago. Eu disse a Charlene que voltava já e fui ao estacionamento dar uma olhada, tendo o cuidado de não me afastar muito. Não vi ninguém que se enquadrasse na descrição. Quando voltei ao banco, Charlene chegou um passo mais perto de mim e disse com suavidade: Acha que essa pessoa pensa que eu tenho uma cópia do manuscrito? E por isso pegou minha pasta. Estará tentando recuperá-lo? Não sei, respondi. Mas vamos chamar a polícia de novo e contar o que você viu. Acho que eles devem checar também os passageiros do seu voo. Entramos e chamamos a polícia, e quando eles chegaram informamos o que havia ocorrido. Levaram 20 minutos inspecionando cada carro, depois explicaram que não podiam ficar mais tempo. Concordaram em checar todos os passageiros no embarque do avião em que Charlene ia viajar. Depois que a polícia se foi, ela e eu nos descobrimos de novo parados sozinhos junto à fonte. De que é que estávamos falando mesmo? Ela perguntou. Antes que eu visse aquele homem? Da gente, respondi. Charlene, por que pensou em entrar em contato comigo sobre tudo isso? Ela me lançou um olhar de perplexidade. Lá no Peru, enquanto o padre me falava do manuscrito, você não saía do meu pensamento. É mesmo? Não pensei muito nisso então, ela continuou, porém mais tarde, depois que voltei para Virgínia, todas as vezes que eu pensava no manuscrito, me lembrava de você. Comecei a discar para você várias vezes, mas sempre alguma coisa me distraía. Depois, recebi essa tarefa em Miami,
para onde estou indo agora, e descobri, após entrar no avião, que ia fazer uma escala aqui. Quando desembarquei, procurei seu número. Sua secretária eletrônica dizia para só procurar você no lago em caso de emergência, mas decidi que seria bom ligar. Olhei um instante para ela, sem saber o que pensar. Claro, respondi por fim. Estou feliz que tenha ligado. Charlene deu uma olhada em seu relógio. Está ficando tarde. É melhor eu voltar para o aeroporto. Levo você de carro. Fomos para o terminal principal e andamos até a área de embarque. Eu vigiava com cuidado, atento para qualquer coisa incomum. Quando chegamos, o pessoal já estava embarcando, e um dos policiais que encontráramos observava cada passageiro. Quando nos aproximamos dele, disse que checara todos a bordo e nenhum correspondia à descrição do ladrão. Agradecemos a ele e, depois que se foi, Charlene se voltou e sorriu para mim. Acho melhor eu ir, disse, estendendo o braço para meu pescoço. Aqui estão meus números de telefone. Desta vez vamos manter contato. Escuta, eu disse. Quero que tome cuidado. Se vir alguma coisa estranha, chame a polícia. Não se preocupe comigo, ela respondeu. Vou ficar bem. Durante um momento nos entreolhamos no fundo dos olhos. Que vai fazer em relação ao tal manuscrito? Perguntei. Não sei. Esperar notícias pela imprensa, acho. Como, se foi proibido? Ela me deu outro de seus generosos sorrisos. Eu sabia, ela disse. Você mordeu o anzol. Eu disse que você ia adorar. Que vai fazer você a respeito? Dei de ombros. Ver se posso descobrir mais alguma coisa sobre ele, provavelmente. Ótimo. Se descobrir, me conte. Despedimo-nos mais uma vez e ela se foi. Fiquei olhando quando ela se virou uma vez e acenou, e depois desapareceu no túnel de embarque. Fui andando até a caminhonete e voltei ao lago, parando apenas para pôr gasolina. Quando cheguei, saí para a varanda protegida com tela e me sentei numa das cadeiras de balanço. A noite vibrava com ruídos de grilos e rãs, e eu ouvia ao longe uma ave noturna. Do outro lado do lago, a lua baixara mais no oeste e mandava pela superfície da água uma esteira de reflexo ondulado em minha direção. A noite tinha sido interessante, mas eu continuava cético em relação a toda aquela ideia de transformação cultural. Como muita gente, me sentirá atraído pelo idealismo social dos anos 60 e 70, e até mesmo pelas preocupações espirituais dos 80. Mas era difícil julgar o que acontecia de fato. Que tipo de informação nova seria capaz de alterar todo o mundo humano? Tudo soava demasiado idealista e exagerado. Afinal, os seres humanos vivem neste planeta há muito tempo. Por que iríamos de repente adquirir uma percepção da existência agora, tão tardiamente? Fiquei olhando a água lá fora mais alguns minutos, depois apaguei as luzes e fui para o quarto ler. Na manhã seguinte acordei sobressaltado, com um sonho ainda vivido na mente. Durante 1 ou 2 minutos fiquei com os olhos presos no teto do quarto, lembrando-o inteiramente. Em minha busca, eu me via em inúmeras situações onde me sentia totalmente perdido e desnorteado, incapaz de decidir o que fazer. Incrivelmente, em cada um desses momentos surgia uma pessoa do nada, como de propósito para esclarecer aonde eu deveria ir em seguida. Eu jamais soube do objeto de minha busca, mas o sonho me deixou inacreditavelmente exaltado e confiante. Sentei-me na cama e notei um raio de sol entrando pela janela e atravessando o quarto. Cintilava com as partículas suspensas de poeira. Fui até lá e abri as cortinas. Fazia um dia glorioso, céu azul, sol brilhante. Uma brisa constante balançava as árvores. O lago estaria ondulado e resplandecente àquela hora do dia, e o vento gelado na pele úmida do nadador. Saí e dei um mergulho. Voltei à tona e nadei até o meio do lago, virando-me de costas para olhar as conhecidas montanhas. O lago ficava num vale profundo, onde convergiam 3 cristas de montanha, a paisagem lacustre perfeita descoberta por meu avô na juventude. Fazia já uma centena de anos que ele, garoto explorador, escalara aquelas cristas, um prodígio a surgir num mundo ainda selvagem, com pumas,
javalis e índios Creek, que viviam em cabanas rudimentares na montanha norte. Ele jurara então que um dia moraria naquele vale perfeito, com suas enormes árvores velhas e suas 7 nascentes, e acabará construindo um lago e uma cabana, e dando longas caminhadas com um neto jovem. Jamais entendi direito a fascinação de meu avô por aquele vale, mas sempre tentará preservar a terra, mesmo quando a civilização a invadira, e depois a envolvera. Do meio do lago, eu via uma determinada rocha aflorando perto da crista norte. Na véspera, na tradição de meu avô, eu subira até aquele penhasco, tentando encontrar um pouco de paz na paisagem, nos aromas e na maneira como o vento rodopiava nas copas das árvores. E sentado ali em cima, examinando o lago e a densa folhagem no vale lá embaixo, fora me sentindo aos poucos melhor, como se a energia e a perspectiva dissolvessem algum bloqueio em meu pensamento. Poucas horas depois, estava conversando com Charlene e ouvindo falar do manuscrito. Voltei nadando e subi no ancoradouro de madeira defronte à cabana. Sabia que tudo aquilo era demais para acreditar. Quer dizer, ali estava eu me escondendo naqueles morros, me sentindo inteiramente desencantado com minha vida, e de repente aparece Charlene e explica a causa de minha inquietação, citando um certo manuscrito antigo que promete o segredo da existência humana. Mas também sabia que a chegada de Charlene era exatamente uma daquelas coincidências de que falava o manuscrito, a coincidência que parecia demasiado improvável para ser resultado de um simples acaso. Poderia aquele antigo documento estar certo? Teríamos estado nós a formar lentamente, apesar de nossa negação e cinismo, uma massa crítica de pessoas conscientes daquelas coincidências? Estariam os seres humanos agora em posição de compreender esse fenômeno, e portanto de entender afinal o objetivo por trás da própria vida? Que seria, eu me perguntava, essa nova compreensão? Iriam as visões restantes no manuscrito nos responder, como dissera o padre? Eu estava diante de uma decisão. Por causa do manuscrito, sentia que uma nova direção se abria para minha vida, um novo ponto de interesse. A questão era, o que fazer agora? Eu podia ficar ali ou encontrar uma maneira de pesquisar mais. Veio-me à mente a questão do perigo. Quem teria roubado a pasta de Charlene? Seria alguém agindo para suprimir o manuscrito? Como eu poderia saber? Pensei muito tempo no risco possível, mas acabou prevalecendo o meu estado de espírito de otimismo. Decidi não me preocupar. Teria cuidado e iria devagar. Entrei e telefonei para a agência de viagens de maior anúncio nas páginas amarelas. O agente com quem falei disse que na verdade podia marcar uma viagem ao Peru. Na verdade, por sorte, havia um cancelamento que eu poderia pegar, um voo com reserva já confirmada num hotel em Lima. Disse que eu teria todo o pacote com desconto, se pudesse partir em 3 horas. 3 horas. O agora mais longo. Após um frenesi de arrumação de mala e uma corrida louca pela autoestrada, cheguei ao aeroporto com tempo apenas suficiente para pegar minha passagem e embarcar no avião para o Peru. Quando entrei no corredor do avião e me sentei numa poltrona à janela, a fadiga tomou conta de mim. Pensei em tirar um cochilo, mas quando me espichei e fechei os olhos, descobri que não conseguia relaxar. De repente, me sentia nervoso e ambivalente em relação à viagem. Não era loucura partir sem nenhuma preparação? Para onde eu iria no Peru? Com quem ia falar? A confiança que sentirá no lago desvanecia-se rapidamente de volta ao ceticismo. A primeira visão e a ideia de uma transformação cultural voltavam a parecer a ribas fantasiosas e irrealistas. E quando pensava a respeito, o conceito de uma segunda visão parecia igualmente inverossímil. Como poderia uma nova perspectiva histórica instituir nossa percepção dessas coincidências e mantê-las conscientes na mente do público? Espichei-me mais e inspirei fundo. Talvez fosse uma viagem inútil, concluí, apenas uma rápida ida e volta ao Peru. Um desperdício de dinheiro talvez, mas sem prejuízo de fato para ninguém. O avião arrancou e manobrou, saindo para a pista. Fechei os olhos e senti uma leve tontura quando o grande jato atingiu a velocidade crítica e se elevou para dentro de uma densa camada de nuvens. Quando por fim alcançamos a altitude de cruzeiro, relaxei afinal e caí no sono. 30 ou 40 minutos depois, um trecho de turbulência me despertou e decidi ir ao banheiro.
Quando atravessava a sala de lazer, notei um homem alto, de óculos redondos, de pé junto à janela, conversando com um comissário. Tinha cabelos castanho escuros e aparentava uns 45 anos. Por um instante, julguei tê-lo reconhecido, mas depois de ver de perto suas feições concluí que não era ninguém conhecido. Quando passei, pude ouvir parte da conversa. Obrigado mesmo assim, dizia o homem. Só achei que, como o senhor vai ao Peru com tanta frequência, podia ter ouvido falar alguma coisa sobre o manuscrito. Deu as costas e foi para a parte da frente do avião. Eu estava perplexo. Estaria falando do mesmo manuscrito? Entrei no banheiro e tentei decidir o que fazer. Parte de mim queria esquecer aquilo tudo. É provável que o homem estivesse falando de outra coisa, de um outro livro. Voltei para minha poltrona e fechei os olhos mais uma vez, satisfeito por apagar o incidente, feliz por não ter perguntado ao homem a que se referia. Mas, ali sentado, lembrei-me da excitação que sentirá no lago. E se aquele homem na verdade tivesse alguma informação sobre o manuscrito? Que poderia acontecer então? Se eu não perguntasse, jamais iria saber. Hesitei várias vezes em minha ideia, e acabei por me levantar e ir para a frente do avião, encontrando-o mais ou menos no meio do corredor. Logo atrás dele havia uma poltrona vazia. Voltei e disse ao comissário que queria trocar de lugar, depois juntei minhas coisas e peguei a poltrona. Alguns minutos depois, toquei-lhe o ombro. Me desculpe, eu disse. Ouvi você falar de um manuscrito. Estava se referindo a um que foi descoberto no Peru? Ele me olhou surpreso, depois cauteloso. Sim, estava, disse, meio hesitante. Eu me apresentei e expliquei que uma amiga estivera no Peru há pouco e me informara da existência do manuscrito. Ele relaxou visivelmente e se apresentou como Wayne Dobson, professor assistente de História da Universidade de Nova York. Enquanto conversávamos, notei um ar de irritação no senhor sentado a meu lado. Ele se recostara em sua poltrona e tentava dormir. Você viu o manuscrito? Perguntei ao professor. Trechos dele, respondeu. E você? Não, minha amiga me falou da primeira visão. O homem junto de mim mudou de posição. Dobson olhou para ele. Desculpe-me, senhor, sei que o estamos perturbando. Seria muito incômodo para o senhor trocar de lugar comigo? Não, respondeu o homem. Seria melhor. Saímos todos para o corredor, depois eu deslizei de volta para o assento da janela, e Dobson se sentou a meu lado. Me diga o que soube a respeito da primeira visão, ele me pediu. Fiz uma pausa por um instante, tentando me lembrar do que compreenderá. Acho que a primeira visão é uma consciência das misteriosas ocorrências que mudam a vida da gente, a sensação de que há outro processo atuando. Sentia-me absurdo dizendo isso. Dobson percebeu meu mal-estar. Que acha dessa visão? Perguntou. Não sei, respondi. Não se encaixa muito em nosso senso prático moderno, não é? Não se sentiria melhor abandonando a ideia toda e voltando a pensar em problemas práticos? Ri e balancei a cabeça, afirmativamente. Bem, essa é a tendência de todo mundo. Mesmo que às vezes tenhamos a nítida visão de que há mais alguma coisa ocorrendo na vida, nosso modo habitual de pensar é considerar essas ideias incognoscíveis e dar de ombros a toda consciência. É por isso que a segunda visão é necessária. Assim que vemos a origem histórica de nossa consciência, ela parece mais válida. Fiz que sim com a cabeça. Então, como historiador, você acha que a previsão do manuscrito, de uma transformação global, é exata? Acho. Como historiador? Sim. Mas você tem de olhar a história da maneira correta. Ele respirou fundo. Acredite-me, eu digo isso como uma pessoa que passou muitos anos estudando e ensinando história do modo errado. Eu me concentrava apenas nas conquistas tecnológicas da civilização e nos grandes homens que proporcionaram esse progresso. Que há de errado nessa visão? Nada, no que se refere a ela. Mas o que importa na verdade é a visão do mundo de cada época histórica, o que as pessoas sentiam e pensavam. Levei muito tempo para compreender isso.
Supõe-se que a história oferece um conhecimento do contexto mais amplo no qual transcorrem nossas vidas. História não é só a evolução tecnológica, é a evolução do pensamento. Compreendendo a realidade das pessoas que nos precederam, podemos ver por que vemos o mundo como vemos, e qual é nossa contribuição para que ele continue. Podemos precisar onde entramos nós, por assim dizer, no desenvolvimento mais amplo da civilização, e isso nos dá um senso de aonde estamos indo. Ele fez uma pausa, e continuou. O efeito da segunda visão é dar exatamente esse tipo de perspectiva histórica, pelo menos do ponto de vista do pensamento ocidental. Ela põe as previsões do manuscrito num contexto mais amplo, que as faz parecer não apenas plausíveis, mas inevitáveis. Perguntei a Dobson a quantas visões ele tivera acesso, e ele me disse que apenas as 2 primeiras. Contou que as descobrira depois que um boato sobre o manuscrito motivara uma curta viagem ao Peru 3 meses antes. Assim que cheguei ao Peru, continuou, conheci um casal que confirmou a existência do manuscrito, mas pareciam mortos de medo só de falar dele. Disseram que o governo tinha ficado meio louco e fazia ameaças físicas a qualquer um que tivesse cópias ou espalhasse informações. Assumiu uma expressão séria. Isso me deixou nervoso. Mas depois um garçom em meu hotel me falou de um padre que ele conhecia, e que vivia falando do manuscrito. O garçom disse que o padre estava tentando se opor à tentativa do governo de suprimir o artefato. Não pude resistir a ir a uma casa particular onde esse padre supostamente passava a maior parte do tempo. Devo ter parecido surpreso, pois Dobson perguntou. Que foi? Minha amiga, respondi, a que me falou sobre o manuscrito, ficou sabendo o que sabia por um padre. Ele não lhe disse seu nome, mas ela conversou com ele uma vez sobre a primeira visão. Combinou de encontrá-lo outra vez, mas ele não apareceu. Talvez seja o mesmo homem, disse Dobson. Porque eu também não consegui encontrá-lo. A casa estava trancada e parecia deserta. Nunca o viu? Não, mas decidi procurar por lá. Um velho depósito nos fundos estava aberto, e por algum motivo decidi examiná-lo por dentro. Atrás de um pouco de lixo, sob um quadro negro solto encostado na parede, encontrei traduções da primeira e segunda visões. Ele me olhou com ar experiente. Deu com elas por acaso? Perguntei. Trouxe as visões nesta viagem? Ele balançou a cabeça. Não. Decidi estudá-las minuciosamente, e depois deixá-las com alguns dos meus colegas. Pode me dar um resumo da segunda visão? Fez-se uma longa pausa, e depois Dobson sorriu, assentindo. Imagino que é por isso que estamos aqui. A segunda visão, disse, põe nossa consciência atual numa perspectiva histórica mais ampla. Afinal, quando a década de 90 terminar, estaremos chegando ao fim não apenas do século XX, mas também de um período de 1000 anos de história. Estaremos completando todo o segundo milênio. Antes que nós, do Ocidente, possamos entender onde estamos, e o que vai ocorrer em seguida, temos de compreender o que andou de fato acontecendo durante este período de 1000 anos. Que diz o manuscrito exatamente? Perguntei. Diz que no fim do segundo milênio, ou seja, agora, seremos capazes de ver todo esse período histórico como um todo, e identificaremos uma determinada preocupação que surgiu durante a última metade deste milênio, no que foi chamado de Idade Moderna. Nossa consciência das coincidências hoje representa uma espécie de despertar dessa preocupação. Que preocupação? Perguntei. Ele me lançou um sorriso meio maroto. Está disposto a tornar a viver o milênio? Lógico, me conte. Não basta que eu lhe conte. Lembre-se do que eu disse antes, para compreender a história, temos de compreender como se desenvolveu nossa própria visão cotidiana do mundo, como foi criada pela realidade das pessoas que nos precederam. Foram necessários 1000 anos para a evolução do modo moderno de ver as coisas, e para você entender realmente onde está hoje, é preciso remontar ao ano 1000, e daí avançar por todo o milênio, experimentando-o, como se você próprio tivesse de fato vivido todo o período numa única vida. Como faço isso? Eu o oriento. Hesitei um momento, olhando pela janela as formações de terra muito abaixo. O tempo já parecia diferente. Vou tentar,
eu disse por fim. Tudo bem, ele respondeu. Se imagine vivendo no ano 1000, no que chamamos de Idade Média. A primeira coisa que tem de entender é que a realidade dessa época está sendo definida pelos poderosos eclesiásticos da Igreja cristã. Devido à sua posição, esses homens exercem grande influência sobre a mente da população. E o mundo que esses eclesiásticos descrevem como real é, acima de tudo, espiritual. Estão criando uma realidade que põe a ideia que eles fazem do plano de Deus para a humanidade no centro mesmo da vida. Visualize isso, ele prosseguiu. Você se descobre na classe de seu pai, essencialmente camponês ou aristocrata, e sabe que vai ficar sempre confinado nessa classe. Mas independentemente da classe a que pertença, ou do trabalho determinado que faça, logo compreende que a posição social é secundária em relação à realidade espiritual da vida como definida pelos clérigos. Descobre que a vida é passar numa prova espiritual. Os eclesiásticos explicam que Deus pôs a humanidade no centro de seu universo, cercado por todo o cosmos, para uma finalidade solitária, conquistar ou perder a salvação. E nesse julgamento você tem de escolher corretamente entre duas forças opostas, a força de Deus e as tentações ocultas do diabo. Mas entenda que você não enfrenta essa disputa sozinho, ele continuou. Na verdade, como simples indivíduo, não está qualificado para determinar seu status a esse respeito. Esse é o domínio dos eclesiásticos, e eles estão lá para interpretar as escrituras sagradas e revelar a você, a cada passo, se você está em harmonia com Deus ou ludibriado por Satanás. Se você seguir as instruções deles, terá assegurada uma vida após a morte recompensadora. Mas se não seguir o curso que eles prescrevem, aí, bem, há a excomunhão e a certeza da condenação. Dobson me olhou intensamente. O manuscrito diz que o importante a compreender aqui é que todo aspecto do mundo medieval é definido em termos de um outro mundo. Todos os fenômenos da vida, desde o risco de um temporal ou terremoto até o sucesso da colheita ou a morte de um ser amado, são definidos como vontade de Deus ou malícia do diabo. Não há nenhuma ideia de clima, nem forças geológicas, nem horticultura ou doença. Tudo isso é secundário. Por ora, você crê inteiramente nos homens da Igreja, um mundo que tem como certo funciona apenas por meios espirituais. Ele parou de falar e me olhou. Ainda está interessado? Sim, posso ver essa realidade. Bem, imagine essa realidade agora começando a desmoronar. Que quer dizer? A visão medieval do mundo, a sua visão do mundo, começa a ruir nos séculos XIV e XV. A princípio, você nota algumas impropriedades dos próprios eclesiásticos, violando em segredo os votos de castidade, por exemplo, ou aceitando espórtulas para ignorar quando as autoridades governamentais violam as leis das Escrituras. Essas impropriedades o perturbam, pois esses clérigos afirmam que são a única ligação entre você e Deus. Lembre-se de que eles são os únicos intérpretes das Escrituras, os únicos árbitros de sua salvação. De repente, você está no meio de uma franca revolta. Um grupo liderado por Martinho Lutero convoca a um completo rompimento com o cristianismo papal. Dizem que os eclesiásticos são corruptos, e exigem o fim do reinado deles sobre a mente do povo. Formam-se novas igrejas, com base na ideia de que cada pessoa deve poder ter acesso individual às escrituras e interpretá-las como quiser, sem intermediários. Sob seus olhos incrédulos, a revolta triunfa. Os padres começam a perder. Durante séculos, esses homens definiram a realidade, e agora, diante de você, perdem a credibilidade. Portanto, todo o mundo é posto em questão. O nítido consenso sobre a natureza do universo e o propósito da humanidade aqui, baseado como era na descrição dos eclesiásticos, entra em colapso, deixando você e todos os outros seres humanos na cultura ocidental numa situação bastante precária. Afinal, você se acostumou a ter uma autoridade em sua vida para definir a realidade, e sem essa orientação externa se sente confuso e perdido. Se a descrição da realidade e da razão da existência humana pelos eclesiásticos está errada, você se pergunta, então, qual é a certa? Ele parou um instante. Percebe o impacto desse colapso sobre as pessoas da época? Acho que deve ter sido meio perturbador, eu disse. Para dizer o mínimo, ele respondeu. Foi um abalo terrível.
A visão do mundo antigo era contestada em toda parte. Na verdade, no ano 1600 os astrônomos já haviam provado além de qualquer dúvida que o Sol e as estrelas não giravam em torno da Terra, como defendia a Igreja. Claramente a Terra era apenas um pequeno planeta em órbita de um Sol menor, numa galáxia que continha bilhões desses astros. Ele se curvou para mim. Isso é importante. A humanidade perdeu seu lugar no centro do universo de Deus. Percebe o efeito disso? Hoje, quando você observa o clima, ou plantas crescendo, ou alguém morrendo de repente, o que sente é uma ansiosa perplexidade. Antes, podia dizer que o responsável era Deus, ou o diabo. Mas quando a visão do mundo antigo desmorona, leva consigo essa certeza. Tudo o que você tinha como certo agora precisa de nova definição, sobretudo a natureza de Deus e sua relação com Ele. Com essa consciência, ele prosseguiu, começa a Idade Moderna. Há um espírito democrático cada vez maior, e uma descrença geral na autoridade papal e monárquica. As definições do universo baseadas na especulação ou na fé nas escrituras não são mais aceitas automaticamente. Apesar da perda de certeza, não queríamos correr o risco de algum novo grupo controlar nossa realidade como os eclesiásticos. Se você estivesse lá, teria participado da criação de um novo mandato para a ciência. O quê? Ele riu. Você teria olhado esse vasto e indefinido universo exterior e pensado, como fizeram os filósofos de então, que precisávamos de um método formador de consenso, uma maneira de explorar sistematicamente aquele nosso novo mundo. E teria chamado essa nova forma de descobrir a realidade de método científico, que não é mais do que testar uma ideia de como funciona o universo, chegando depois a uma conclusão, e apresentando essa conclusão a outros para ver se concordam. Aí, continuou, você teria preparado exploradores para sair por esse novo universo, cada um armado do método científico, e teria dado a eles sua missão histórica, explorar esse espaço e descobrir como ele funciona, e o que significa estarmos nós próprios vivos aqui. Você sabia que tinha perdido sua certeza sobre um universo governado por Deus, e, portanto, sobre a natureza do próprio Deus. Mas sentirá que tinha um método, um processo formador de consenso, através do qual podia descobrir a natureza de tudo em volta, inclusive Deus e o sentido da existência da humanidade no planeta. Assim, mandou os exploradores saírem para descobrir a verdadeira natureza da sua situação e comunicá-la na volta. Ele parou e me olhou. O manuscrito, explicou, diz que nesse ponto começa a preocupação da qual estamos despertando hoje. Mandamos esses exploradores saírem em busca de uma explicação completa de nossa existência, mas devido à complexidade do universo eles não conseguiram voltar logo. Qual era a preocupação? Se ponha mais uma vez naquela época, ele me disse. Quando o método científico não conseguiu trazer de volta um novo quadro de Deus e do sentido da humanidade no planeta, a falta de certeza e explicação atingiu profundamente a cultura ocidental. Precisávamos de alguma outra coisa para fazer até que nossas perguntas fossem respondidas. Acabamos chegando ao que parecia ser uma solução bastante lógica. Nos olhamos uns aos outros e dissemos, bem, como os exploradores ainda não voltaram com nossa verdadeira situação espiritual, por que não nos instalamos neste nosso novo mundo enquanto esperamos? Certamente estamos aprendendo o suficiente para manipular este novo mundo em nosso benefício, logo por que não trabalharmos neste meio tempo para elevar nosso padrão de vida, nosso senso de segurança no mundo? Ele me olhou e deu um sorriso. E foi o que fizemos. Há 4 séculos. Nos livramos da sensação de estar perdidos tomando a coisa em nossas mãos, nos concentrando na conquista da Terra e usando os recursos dela para melhorar nossa situação, e só agora, quando nos aproximamos do fim do milênio, podemos ver o que aconteceu. Nossa concentração foi aos poucos se tornando uma preocupação. Nos perdemos totalmente ao criar uma segurança secular, econômica, em substituição à espiritual que havíamos perdido. A questão do motivo de estarmos vivos, do que na verdade estava acontecendo aqui espiritualmente, foi aos poucos sendo posta de lado e reprimida inteiramente. Ele me olhou intensamente, e disse: o trabalho para estabelecer um estilo de sobrevivência mais confortável passou a aparecer completo em si e por si, como uma razão para viver, e gradual e metodicamente esquecemos nossa pergunta original.
Esquecemos que ainda não sabemos para que estamos sobrevivendo. Pela janela, vi muito abaixo uma cidade grande. A julgar por nossa rota de voo, desconfiei de que fosse Orlando, na Flórida. Fiquei impressionado com o traçado geométrico de ruas e avenidas, a configuração planejada e ordenada do que seres humanos haviam construído. Olhei para Dobson. Ele tinha os olhos fechados, parecia ter adormecido. Durante 1 hora me falará mais sobre a segunda visão, depois chegará nosso lanche, nós o comeremos e eu lhe falará de Charlene e do meu motivo para ir ao Peru. Depois disso, eu queria apenas olhar as formações de nuvens lá fora e pensar no que ele havia dito. Então, em que está pensando? Ele me perguntou de repente, olhando-me com um ar estremunhado, compreendeu a segunda visão? Não tenho certeza. Ele indicou com a cabeça os outros passageiros. Acha que tem uma perspectiva mais clara do mundo humano? Vê como todo mundo tem andado preocupado? Essa perspectiva explica muita coisa. Quantas pessoas você conhece obcecadas com o trabalho, ou do tipo A, ou que sofrem de males relacionados com o estresse e não conseguem diminuir a marcha? Não conseguem porque usam sua rotina para distrair-se, para restringir a vida apenas às suas considerações práticas. E fazem isso para evitar a lembrança de como se sentem inseguras em relação ao motivo de estarem vivas. A segunda visão amplia nossa consciência do tempo histórico, acrescentou. Nos mostra como observar a cultura não apenas da perspectiva de nosso tempo de vida, mas de todo o milênio. Revela-nos nossa preocupação e assim nos eleva acima dela. Você acabou de viver essa história mais longa. Agora vive num agora mais longo. Quando olha o mundo hoje, deve poder ver com clareza essa obsessividade, a intensa preocupação com o progresso econômico. Mas que há de errado nisso? Protestei. Foi o que tornou grande a civilização ocidental. Ele riu alto. Claro, tem razão. Ninguém está dizendo que foi errado. Na verdade, o manuscrito diz que a preocupação era um fato necessário, um estágio na evolução humana. Agora, porém, já gastamos bastante tempo nos instalando no mundo. Chegou a hora de despertar da preocupação e reconsiderar nossa pergunta original. Que está por trás da vida neste planeta? Por que estamos aqui na verdade? Olhei-o durante um longo tempo, e depois perguntei. Você acredita que as outras visões explicam essa finalidade? Dobson inclinou a cabeça. Acho que vale uma olhada. Só espero que ninguém destrua o resto do manuscrito antes que tenhamos uma oportunidade de descobrir. Como poderia o governo peruano pensar que pode destruir um artefato importante e ficar por isso mesmo? Perguntei. Eles fariam isso às ocultas, ele respondeu. A versão oficial é de que o manuscrito não existe absolutamente. Eu diria que a comunidade científica estaria em pé de guerra. Ele me olhou com uma expressão decidida. E estamos. É por isso que estou voltando ao Peru. Represento 10 cientistas de renome, todos exigindo que o manuscrito original seja dado ao público. Mandei uma carta para os chefes de departamento que atuam no governo peruano, informando-os de que estava vindo e esperava cooperação. Entendo. Me pergunto como eles vão reagir. Provavelmente com negativas. Mas pelo menos será um começo oficial. Ele se virou para o outro lado, absorto em pensamentos, e eu voltei a olhar para fora da janela. Olhando para baixo, ocorreu-me que o avião em que viajávamos continha em sua tecnologia 4 séculos de progresso. Muito havíamos aprendido sobre a manipulação dos recursos que encontráramos na Terra. Quantas pessoas, pensei, quantas gerações foram necessárias para criar os produtos e a compreensão que permitiram a existência deste avião? E quantas passaram toda a sua vida concentradas num único aspecto mínimo, um pequeno passo, sem jamais erguer a cabeça daquela preocupação? De repente, naquele instante, o período histórico que eu e Dobson estivéramos discutindo pareceu integrar-se plenamente em minha consciência. Eu podia ver o milênio claramente, como se fosse parte da história da minha própria vida. Há 1000 anos, vivíamos num mundo em que Deus e a espiritualidade humana eram claramente definidos. E depois o perdêramos, ou melhor, decidíramos que havia outras coisas na história. Portanto,
enviáramos exploradores para descobrir a verdadeira realidade e nos relatá-la na volta, e como eles tinham levado demasiado tempo, nós nos interessáramos por um objetivo novo e secular, o de dominar o mundo e ficar mais à vontade. E nos instaláramos. Descobríramos que podíamos fundir minérios metálicos e modelá-los em todos os tipos de engenhocas. Inventamos fontes de energia, primeiro a vapor, depois a gás, elétrica e atômica. Programamos a agricultura e a produção em massa, e agora éramos donos de imensos estoques de bens materiais e vastas redes de distribuição. Proporcionando tudo isso estava o apelo ao progresso, o desejo do indivíduo de proporcionar-se segurança, seu próprio objetivo enquanto esperava pela verdade. Decidíramos criar uma vida mais confortável e agradável para nós e nossos filhos, e em breves 400 anos nossa preocupação havia criado um mundo onde todos os confortos da vida podiam agora ser produzidos. O problema era que nosso impulso concentrado, obsessivo, de conquistar a natureza e ficar mais à vontade deixará os sistemas naturais do planeta poluídos e à beira do colapso. Não podíamos continuar nesse caminho. Dobson tinha razão. A segunda visão fazia nossa nova consciência parecer de fato inevitável. Estávamos atingindo um clímax em nosso objetivo cultural. Estávamos conseguindo o que coletivamente tínhamos decidido fazer e, enquanto isso ocorria, nossa preocupação desmoronava e despertávamos para uma outra coisa. Eu quase podia sentir o impulso da idade moderna diminuindo à medida que nos aproximávamos do final do milênio. Uma obsessão de 400 anos fora concluída. Tínhamos criado os meios de segurança material e agora parecíamos prontos, em posição, na verdade, para descobrir por que tínhamos feito isso. Nos rostos dos passageiros em torno eu via sinais da preocupação, mas também julgava detectar breves vislumbres de consciência. Quantos, me perguntava, já tinham notado as coincidências? O avião embicou e iniciou a descida, enquanto o comissário de bordo anunciava que logo estaríamos aterrissando em Lima. Dei a Dobson o nome do meu hotel e perguntei onde ele ia hospedar-se. Ele me deu o nome do seu hotel e disse que ficava a uns 3 quilômetros do meu. Quais são seus planos? Perguntei. Andei pensando nisso, ele respondeu. Imagino que a primeira coisa é visitar a embaixada americana e dizer a eles por que estou aqui, só para constar. Boa ideia. Depois, vou conversar com todos os cientistas peruanos que puder. Os da Universidade de Lima já me disseram que não têm qualquer conhecimento do manuscrito, mas outros, que trabalham em várias ruínas, talvez estejam dispostos a falar. E quanto a você? Quais os seus? Não tenho nenhum, respondi. Se incomoda se eu colar em você? Absolutamente. Eu ia sugerir isso. Depois que o avião aterrissou, pegamos nossa bagagem e combinamos nos encontrar mais tarde no hotel de Dobson. Eu saí e acenei para um táxi, no final do crepúsculo. O ar estava seco e o vento bastante fresco. Quando meu táxi partiu, notei que outro saiu rápido a nos seguir, e depois se postou mais atrás no trânsito. Continuava conosco depois de várias curvas, e pude divisar uma figura solitária no banco de trás. Uma onda de nervosismo me tomou o estômago. Pedi ao motorista, que falava inglês, que não fosse direto ao hotel, mas desse voltas por algum tempo. Disse que estava interessado em turismo. Ele concordou sem comentários. O outro táxi continuava atrás. Que seria aquilo tudo? Quando chegamos ao meu hotel, pedi ao motorista que ficasse no carro, abri minha porta e fingi estar pagando a corrida. O táxi que nos seguia encostou no meio-fio a alguma distância, e o homem saltou e encaminhou-se devagar para a entrada do hotel. Pulei de volta dentro do veículo e fechei a porta, dizendo ao motorista que seguisse. Quando nos afastamos, o homem saiu para a rua e ficou nos olhando até desaparecermos. Eu via o rosto do meu motorista no espelho retrovisor. Ele me observava com atenção, a expressão tensa. Desculpe por isso, eu disse. Decidi mudar de acomodação. Esforcei-me para sorrir, e dei-lhe o nome do hotel de Dobson, embora parte de mim quisesse ir direto para o aeroporto e tomar o primeiro avião de volta para casa. Meia quadra antes do nosso destino, mandei o motorista encostar. Espere aqui, eu lhe disse. Volto já.
As ruas estavam cheias de gente, a maioria peruanos. Mas de vez em quando eu passava por alguns americanos e europeus. Alguma coisa na visão de turistas me fez sentir mais seguro. Quando me achava a uns 50 metros do hotel, parei. Alguma coisa estava errada. De repente, enquanto eu olhava, soaram tiros e gritos encheram o ar. As pessoas à minha frente se jogaram no chão, abrindo a visão da calçada. Dobson corria em minha direção, os olhos alucinados, em pânico. Vultos o perseguiam. Um deles disparou para o alto e ordenou-lhe que parasse. Ao se aproximar, Dobson tentou focalizar os olhos e me reconheceu. Fuja! Gritou. Pelo amor de Deus, fuja! Eu me virei e entrei por um beco correndo, aterrorizado. À frente havia uma cerca de madeira, de quase 2 metros de altura, bloqueando o caminho. Quando a alcancei, saltei o mais alto que pude, agarrei as extremidades das tábuas com as mãos e passei a perna direita por cima. Ao passar a perna esquerda e saltar para o outro lado, olhei o beco lá atrás. Dobson corria desesperadamente. Mais tiros foram disparados. Ele tropeçou e caiu. Continuei a correr às cegas, saltando por entre montes de lixo e pilhas de caixas de papelão. Por um instante julguei ter ouvido passos atrás de mim, mas não me atrevi a virar a cabeça. À frente, o beco dava na rua seguinte, também apinhada de gente, aparentemente não assustada. Ao entrar na rua, ousei dar uma olhada à retaguarda, o coração martelando. Não havia ninguém lá. Apressei-me a tomar a calçada à direita, tentando sumir na multidão. Por que Dobson correrá? Me perguntava. Estaria morto? Espere um pouco, alguém disse num cochicho alto por trás do meu ombro esquerdo. Eu quis correr, mas ele estendeu o braço e agarrou o meu. Por favor, espere um pouco, tornou a dizer. Eu vi o que aconteceu. Estou tentando ajudá-lo. Quem é você? Perguntei, tremendo. Sou Wilson James, respondeu. Explico depois. No momento, a gente tem de sair dessas ruas. Alguma coisa na voz e atitude dele acalmaram meu pânico, e decidi acompanhá-lo. Seguimos pela rua e entramos numa loja de artigos de couro. Ele fez sinal com a cabeça para um homem atrás do balcão e me levou para um bolorento quarto vazio nos fundos. Fechou a porta e puxou as cortinas. Era um homem na casa dos 60, embora parecesse bem mais jovem. Um brilho no olhar ou qualquer coisa assim. Tinha a pele moreno escura e os cabelos pretos. Parecia um peruano decente, mas o inglês que falava soava quase americano. Usava uma camiseta azul vistosa e jeans. Vai ficar em segurança aqui por algum tempo, ele disse. Por que estão atrás de você? Não respondi. Está aqui por causa do manuscrito, não é? Ele perguntou. Como sabia disso? Calculo que o sujeito com você também está aqui por esse motivo, não? Sim. Se chama Dobson. Como sabia que éramos dois? Eu tenho um quarto que dá para o beco, estava na janela quando eles perseguiram vocês. Atiraram em Dobson? Perguntei, apavorado com o que poderia ouvir em resposta. Não sei, respondeu o homem. Eu não saberia dizer. Mas assim que vi que você tinha escapado, desci correndo a escada para livrá-lo disso. Pensei que talvez pudesse ajudar. Por quê? Por um instante, ele me olhou como se não soubesse como responder à minha pergunta. Depois sua expressão se transformou em simpatia. Você não vai entender isso, mas eu estava lá de pé na janela e me vieram lembranças de um velho amigo. Ele já morreu. Morreu porque achava que as pessoas deviam saber do manuscrito. Quando vi o que acontecia no beco, achei que devia ajudar você. Ele tinha razão. Eu não entendi. Mas tive a sensação de que estava sendo absolutamente sincero comigo. Quando eu ia fazer outra pergunta, ele falou mais uma vez. Podemos falar disso depois, disse. Acho melhor nos mudarmos para um lugar mais seguro. Espere um momento, Wilson, eu disse. Só quero encontrar um meio de voltar para os Estados Unidos.
Como posso fazer isso? Me chame de Will, ele respondeu. Acho que não deve tentar o aeroporto. Se ainda estiverem à sua procura, estarão vasculhando por lá. Tenho alguns amigos que moram fora da cidade. Eles o esconderão. Há várias outras saídas do país à sua escolha. Quando estiver pronto, eles lhe mostrarão aonde ir. Abriu a porta e verificou o interior da loja, depois saiu e verificou a rua. Quando voltou, me fez sinal para acompanhá-lo. Andamos pela rua até um jipe azul que o Will apontou. Quando entramos, notei que o banco de trás estava cuidadosamente estocado de coisas de comer, tendas e sacolas, como para uma longa viagem. Rodamos em silêncio. Recostei-me no assento do carona e tentei pensar. Tinha o estômago embrulhado de medo. Nunca esperara aquilo. E se tivessem me prendido e jogado numa cela peruana, ou matado simplesmente? Precisava avaliar minha situação. Estava sem roupas, mas tinha um cartão de crédito, e por algum motivo confiava em Will. Que foi que você e, como é mesmo? Dobson? Fizeram aquelas pessoas que os perseguiam? Perguntou Will, de repente. Que eu saiba, nada, respondi. Conheci Dobson no avião. Ele é um historiador e vinha para cá investigar oficialmente o manuscrito. Representa um grupo de outros cientistas. Will pareceu surpreso. O governo sabia. Will pareceu surpreso. O governo sabia da vinda dele? Sim, ele tinha escrito para algumas autoridades, pedindo cooperação. Não creio que tenham tentado prendê-lo, que ele nem trazia suas cópias. Ele tem cópias do manuscrito? Só das 2 primeiras visões. Eu não tinha ideia de que havia cópias nos Estados Unidos. Como ele as conseguiu? Numa viagem anterior, ele soube que um certo padre conhecia o manuscrito. Não conseguiu encontrá-lo, mas achou as cópias escondidas atrás da casa dele. Will pareceu triste. José. Quem? Perguntei. Era o amigo de quem lhe falei, o que foi assassinado. Queria a todo custo que o maior número de pessoas soubesse do manuscrito. Que houve com ele? Foi assassinado. Não sabemos por quem. O corpo foi encontrado na floresta a quilômetros da casa dele. Mas tenho de acreditar que foram seus inimigos. O governo? Algumas pessoas no governo ou na igreja. A igreja dele chegaria tão longe? Pode ser. A igreja está secretamente contra o manuscrito. Alguns padres compreendem o documento e o defendem em segredo, mas precisam ter muito cuidado. José falava abertamente sobre ele a quem quisesse ouvir. Eu aconselhei durante meses antes de sua morte a ser mais sutil, parar de distribuir cópias a qualquer um que aparecesse. Ele me disse que estava fazendo o que achava que devia ser feito. Quando o manuscrito foi descoberto? Perguntei. Foi traduzido pela primeira vez há 3 anos. Mas ninguém sabe quando foi descoberto. Acreditamos que o original andou por aí durante anos, entre os índios, até ser descoberto por José. Ele sozinho conseguiu que fosse traduzido. Claro, assim que a igreja descobriu o que o manuscrito dizia, tentou suprimi-lo completamente. Agora temos apenas cópias. Achamos que eles destruíram o original. Saíramos da cidade rumo ao leste e rodávamos por uma estrada estreita de mão dupla, cortando uma região intensamente irrigada. Passamos por várias casas de madeira e depois um pasto grande com uma cerca cara. Dobson lhe falou das 2 visões? Perguntou Will. Me falou da segunda. Uma amiga me explicou a primeira. Ela tinha conversado com um padre noutra ocasião, com José, acho. Você entendeu as 2 visões? Acho que sim. Entende que os encontros casuais muitas vezes têm um significado mais profundo? Parece, comentei, que toda esta viagem tem sido uma coincidência atrás da outra. E o que começa a acontecer assim que a gente fica alerta e ligado na energia? Ligado? Will sorriu. O manuscrito fala de outras coisas. Eu gostaria de saber, eu disse. A gente conversa sobre isso depois, ele disse,
indicando com a cabeça que estava entrando com o veículo numa estradinha de acesso de cascalho. Uns 30 metros à frente, via-se uma casa modesta de madeira. Will encostou sob uma árvore frondosa à direita da casa e parou. Meus amigos trabalham para o dono de uma grande propriedade agrícola, que possui também a maior parte da terra nesta região, explicou, e oferece esta casa. O homem é muito poderoso e defensor secreto do manuscrito. Você estará seguro aqui. Acendeu-se uma luz na varanda e um homem baixo e atarracado, que parecia peruano, saiu apressado, com um largo sorriso, falando entusiasticamente alguma coisa em espanhol. Quando chegou ao jipe, deu tapinhas nas costas de Will pela janela aberta e me olhou com simpatia. Will pediu-lhe que falasse em inglês, e nos apresentou. Ele precisa de uma ajudinha, disse ao homem. Quer voltar para os Estados Unidos, mas vai ter de tomar muito cuidado. Acho que vou deixá-lo com você. O homem olhava fixamente para Will. Vai sair de novo atrás da nona visão, não vai? Perguntou. Vou, respondeu Will, saltando do jipe. Eu abri minha porta e contornei o jipe. Will e seu amigo se dirigiam para a casa, conversando alguma coisa que não pude ouvir. Will voltou-se para mim. Que queria dizer ele? Perguntei, quando lhe perguntou sobre uma nona visão. Algumas partes do manuscrito nunca foram encontradas. Havia 8 visões no texto original, mas se falava nele em mais uma, a nona. Muitas pessoas estão à procura dela. Você sabe onde está? Na verdade, não. Então como vai encontrá-la? Will sorriu. Do mesmo modo como José encontrou as 8 originais. Do mesmo modo como você encontrou as 2 primeiras, e depois me encontrou. Se a gente consegue se ligar e acumular bastante energia, aí as coincidências passam a ocorrer consistentemente. Me diz como se faz isso, pedi. Qual visão é essa? Will olhou para mim como se avaliasse meu grau de compreensão. A maneira de se ligar não é apenas uma visão, são todas. Se lembra da segunda visão, onde ela descreve como os exploradores seriam enviados ao mundo, usando o método científico para descobrir o sentido da vida humana neste planeta? Mas eles não voltariam imediatamente? Me lembro. Bem, as visões restantes representam a volta das respostas afinal. Mas não vêm apenas da ciência institucional. As respostas de que falo vêm de muitas diferentes áreas de pesquisa. As descobertas da física, psicologia, misticismo e religião estão se juntando numa síntese baseada na percepção das coincidências. Estamos aprendendo os detalhes do que significam as coincidências, como funcionam, e enquanto fazemos isso construímos uma visão inteiramente nova da vida, percepção por percepção. Então eu quero saber de cada visão, eu disse. Pode me explicar antes de partir? Eu descobri que não funciona assim. Você tem de descobrir cada uma de uma maneira diferente. Como? Simplesmente acontece. Não ia adiantar eu apenas lhe dizer. Você poderia ter a informação sobre cada uma delas, mas não elas. Tem de descobri-las no curso de sua própria vida. Nós nos olhamos em silêncio. Will sorriu. Falar com ele me fazia sentir incrivelmente vivo. Por que vai procurar a nona visão agora? Perguntei. Está na hora. Eu fui guia turístico aqui, conheço o terreno e compreendo todas as 8 visões. Quando estava em minha janela sobre o beco pensando em José, já tinha decidido ir mais uma vez ao norte. A nona visão está lá. Eu sei. E não estou ficando mais jovem. Além disso, já me visualizei encontrando-a e atingindo o que ela diz. Sei que é a mais importante das visões. Põe todas as outras em perspectiva e nos dá o verdadeiro objetivo da vida. Fez uma pausa de repente, sério. Eu teria partido meia hora antes, mas tive a sensação incômoda de que tinha esquecido alguma coisa. Interrompeu-se mais uma vez. Foi exatamente quando você apareceu. Ficamos olhando-nos um longo tempo. Acha que eu devo ir com você? Perguntei. Que acha você? Não sei, respondi, inseguro de mim mesmo. Sentia-me confuso.
A história da minha viagem peruana piscava em minha mente. Charlene, Dobson, agora Will. Eu viera para o Peru movido por uma leve curiosidade, e agora me via escondido, um fugitivo involuntário que nem mesmo sabia quem eram seus perseguidores. E o mais estranho de tudo era que naquele momento, em vez de estar apavorado, em pânico total, eu me descobria em estado de excitação. Devia estar convocando toda a minha inteligência e instinto para encontrar um caminho para casa, mas o que na verdade queria fazer era partir com Will, para o que sem dúvida seriam outros perigos. Enquanto avaliava minhas opções, percebi que na verdade não tinha opção alguma. A segunda visão encerrará qualquer possibilidade de voltar às minhas antigas preocupações. Se queria continuar consciente, tinha de seguir em frente. Estou planejando passar a noite, disse Will. Portanto, você terá até amanhã de manhã para se decidir. Já me decidi, eu disse. Quero ir.